Capítulo 6. Uranografia Geral. 1. Nota. Este capítulo foi extraído textualmente de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 1863, sob o título de Estudos Uranográficos e assinados por Galileu, médium. Sr. C.F. Fim de nota. O espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, a vida universal, diversidade de mundos. O espaço e o tempo. 1. Várias definições do espaço foram dadas. A principal é esta: o espaço é a extensão que separa dois corpos, de onde certos sofistas deduziram que aí, onde não há corpos, não haveria espaço. Foi sobre o que os doutores em teologia se basearam para estabelecer que o espaço era necessariamente finito, alegando que corpos limitados em certo número não poderiam formar uma sequência infinita, e que lá onde os corpos se detêm, o espaço se detém também. Tem-se ainda definido o espaço, o lugar onde se movem os mundos, o vazio no qual atua a matéria, etc. Deixemos nos tratados onde repousam todas essas definições que não definem nada. O espaço é um desses termos que representam uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma, e que as diversas definições que dela se pode dar não servem senão para obscurecer. Todos sabemos o que é o espaço, e não quero senão estabelecer a sua infinidade, a fim de que os nossos estudos ulteriores não tenham nenhuma barreira a opor-se às investigações de nosso objetivo. Ora, digo que o espaço é infinito, pela razão de que é impossível supor-lhe algum limite, e que, malgrado a dificuldade que temos em conceber o infinito, todavia, nos é mais fácil ir eternamente no espaço, em pensamento, do que nos deter num lugar qualquer, depois do qual não encontraremos nenhuma extensão a percorrer. Para figurarmos o infinito do espaço, enquanto o façamos com as nossas faculdades limitadas, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, junto de um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que transpõe milhares de léguas a cada segundo, apenas deixamos este globo. Tendo percorrido milhões de léguas, encontramo-nos em um lugar de onde a Terra não nos aparece mais senão sob o aspecto de uma pálida estrela. Um instante depois, em seguindo sempre a mesma direção, chegamos perto das estrelas longínquas que distinguis, com dificuldade, da vossa estação terrestre. E dali, não somente a Terra está perdida para os vossos olhares nas profundezas do céu, mas ainda, mesmo o vosso Sol, em seu esplendor, está eclipsado pela extensão que nos separa dele. Animados, sempre, com a mesma velocidade da luz, transporemos sistemas de mundos a cada passo que avancemos na extensão. Ilhas de luz etérea, caminhos estelares, paragens suntuosas, onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão que semeou as plantas nas pradarias terrestres. Ora, faz apenas alguns minutos que caminhamos, e já centenas de milhões e de milhões de léguas nos separam da Terra. Milhares de mundos passaram sob os nossos olhares, e, todavia, escutai, não avançamos, em realidade, um único passo no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares e incessantemente com a mesma velocidade da luz, não teremos avançado mais, e isso de qualquer lado que formos,
e para qualquer ponto que nos dirijamos, desde esse grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Eis o que é espaço. 2. O tempo, como o espaço, é uma palavra definida por si mesma. Dele se faz uma ideia mais justa, estabelecida na sua relação com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade, do mesmo modo que essas coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos a origem do nosso mundo. Nessa época primitiva, em que a Terra não oscilava, ainda sob o divino impulso, em uma palavra, no começo da Gênese. Aí, o tempo não havia ainda saído do misterioso berço da natureza, e ninguém pode dizer a que época de séculos estávamos, uma vez que o pêndulo dos séculos não estava ainda em movimento. Mas silêncio. A primeira hora de uma terra isolada soa ao timbre eterno. O planeta se move no espaço e, desde então, há entardecer e manhã. Além da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo caminhe para muitos outros mundos. Sobre a Terra, o tempo a supre, e durante uma sequência determinada de gerações, contar-se-ão os anos e os séculos. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, na hora em que, curvada sob o peso da sua velhice, a Terra se apagará do livro da vida para não mais reaparecer. Aqui, a sucessão dos acontecimentos se detém, os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem e o tempo acaba com eles. Esta simples exposição das coisas naturais que dão nascimento ao tempo o sustentam e o deixam estender. Basta para mostrar que, visto sob o ponto de vista em que devemos nos colocar para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e cuja queda é medida. Tantos mundos na vasta extensão, quanto os tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, só a eternidade supre essas sucessões efêmeras e enche mansamente com a sua luz imóvel a imensidade dos céus. Imensidade sem fronteiras e eternidade sem limites. Tais são as duas propriedades da natureza universal. O olhar do observador que atravessa sem jamais encontrar parada as distâncias incomensuráveis do espaço e do geólogo que remonta mais além dos limites das idades ou que descem as profundezas da eternidade largamente aberta, onde se perderão um dia, agem de acordo, cada um em sua senda, para adquirir esta dupla noção do infinito, a extensão e duração. Ora, conservando essa ordem de ideias, ser-nos-á fácil conceber que o tempo, não sendo senão o produto das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que o medem, se, tomando os séculos terrestres por unidades, nós os amontoamos milhares sobre milhares, para deles formar um número colossal. Esse número não representaria senão um ponto da eternidade. Do mesmo modo que as milhares de léguas juntando com as milhares de léguas não são senão um ponto na extensão. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão grande quanto o equador terrestre e nos supor envelhecidos desse número de séculos, sem que, na realidade, nossa alma conte um dia a mais. E acrescentando a esse número indefinível de séculos uma série longa, como daqui ao Sol, de números semelhantes ou mais consideráveis ainda, imaginando viver durante a sucessão prodigiosa de períodos seculares, representados pela adição de tais números quando chegássemos ao tempo, o amontoado incompreensível de séculos que pesasse sobre as nossas cabeças seria como se nada fosse,
permaneceria sempre diante de nós a eternidade toda inteira. O tempo não é senão uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela, não há nem começo e nem fim. É presente para ela. Se os séculos dos séculos são menos do que um segundo em relação à eternidade, o que é a duração da vida humana? A matéria. 3. À primeira vista, nada parece tão profundamente variado, tão essencialmente distinto do que essas diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza fazem diariamente passar sob o nosso olhar, existem dois que acusem uma identidade perfeita ou somente uma igualdade de composição. Quanta dessemelhança sob o ponto de vista da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos, entre o gás atmosférico e o fio de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma o arcabouço ósseo do globo. Quanta diversidade entre o tecido químico das plantas variadas que adornam o reino vegetal e dos representantes não menos numerosos da animalidade sobre a terra. Entretanto, podemos colocar como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, seja sob o ponto de vista da sua constituição íntima, seja sob o aspecto da sua ação recíproca, não são, de fato, mais do que modos diversos sob os quais a matéria se apresenta, senão variedades nas quais se transformam sob a direção das forças inumeráveis que a governam. 4. A química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, onde os próprios adeptos a relegam ainda no domínio secreto da magia, essa nova ciência que se pode, a justo título, considerar como criança do século observador, e como unicamente baseada, bem mais solidamente do que as suas irmãs velhas, sobre o método experimental. A química, digo eu, fez reparos nos 4 elementos primitivos que os antigos tinham concordado em reconhecer na natureza. Mostrou que o elemento terrestre não é senão a combinação de substâncias diversas, variadas ao infinito, que o ar e a água são igualmente decomponíveis e o produto de um certo número de equivalentes de gases, que o fogo, longe de ser ele também um elemento principal, não é senão um estado da matéria, resultante de movimento universal, ao qual está submetida, e de uma combustão sensível ou latente. Em compensação, encontrou um número considerável de princípios, até então desconhecidos, que lhe pareceu formar por suas combinações determinadas as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que atuam simultaneamente segundo certas leis e em certas proporções nos trabalhos operados no grande laboratório da natureza. Esses princípios foram denominados corpos simples, indicando com isto que os considera como primitivos e indecomponíveis, e que nenhuma operação até esse dia poderia reduzi-los em partes relativamente mais simples do que eles mesmos. Nota. Os principais corpos simples são, entre os corpos não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o fósforo, o enxofre, o iodo. Entre os corpos metálicos, o ouro, a prata, a platina, o mercúrio, o chumbo, o estanho, o zinco, o ferro, o cobre, o arsênico, o sódio, o potássio, o cálcio, o alumínio, etc. Fim de nota. 5.
Mas aí onde se detêm as apreciações dos homens, com a ajuda mesmo dos seus mais impressionáveis sentidos artificiais, a obra da natureza continua, onde o vulgo toma a aparência pela realidade, onde o prático ergue o véu e distingue o começo das coisas, o olhar daquele que pôde aprender o modo de ação da natureza não vê nos materiais constitutivos do mundo senão a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época do seu nascimento, partilhada em corpos solidários durante a sua vida, materiais desmembrados um dia no receptáculo da imensidade pela sua decomposição. 6. Há dessas questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não saberíamos aprofundar e sobre as quais não poderíamos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos conjeturáveis, sobre essas questões. Calar-me-ei ou justificarei a minha maneira de ver, mas esta não é desse número. Aqueles, pois, que estariam tentados em não ver, em minhas palavras, senão uma teoria arrojada, direi: abraçai, num olhar investigador, a multiplicidade de operações da natureza, e reconhecereis que, se não se admite a unidade da matéria, será impossível explicar, não direi somente os sóis e as esferas, mas, sem ir tão longe, a germinação de um grão sob a terra, ou a produção de um inseto. 7. Se se observa uma tal diversidade na matéria, é porque as forças que presidiram as suas transformações, as condições nas quais se produziram, sendo em número ilimitado as combinações variadas da matéria, elas mesmas não poderiam senão ser ilimitadas. Logo, que a substância que se considera pertença aos fluidos propriamente ditos, quer dizer, aos corpos imponderáveis, ou que seja revestida dos caracteres e das propriedades comuns da matéria. Não há, em todo o universo, senão uma única substância primitiva, o cosmos, ou matéria cósmica, dos uranógrafos. As leis e as forças. 8. Se um desses seres desconhecidos, que consomem a sua existência efêmera no fundo das regiões tenebrosas do oceano, se um desses poligástricos, uma dessas nereidas, miseráveis animálculos que não conhecem na natureza senão os peixes ictiófagos e as florestas submarinas, recebesse de repente o dom da inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo e de estabelecer sobre as suas apreciações um raciocínio conjectural extensivo à universalidade das coisas, que ideia se formaria da natureza vivente que se desenvolve em seu meio e do mundo terrestre que não pertence ao campo das suas observações? Se agora, por um efeito maravilhoso do seu novo poder, esse mesmo ser chegasse a se elevar acima das suas trevas eternas, à superfície do mar, não longe de costas opulentas, de uma ilha de vegetação esplêndida, ao sol fecundo, dispensador de um benfazejo calor, que julgamento faria, então, sobre as suas teorias antecipadas da criação universal? Teoria que se apagaria logo diante de uma apreciação mais ampla, mas ainda relativamente tão incompleta como a primeira? Tal é, ó homens, a imagem da vossa ciência toda especulativa. Nota. Tal é também a situação dos negadores do mundo dos espíritos, quando depois de se despojarem do seu envoltório carnal, os horizontes desse mundo se expõem aos seus olhos. Compreendem, então, o vazio das teorias pelas quais pretendiam tudo explicar unicamente com a matéria. Entretanto, esses horizontes têm para eles mistérios que não se revelam, senão sucessivamente, à medida que se elevam pela depuração. Mas, desde os seus primeiros passos nesse mundo novo, são forçados a reconhecer a sua cegueira e o quanto estavam longe da verdade. 9. Então, pois, quando venho tratar aqui a questão das leis e das forças que regem o universo,
Eu, que não sou como vós, senão um ser relativamente ignorante, em comparação com a ciência real, malgrado a aparente superioridade que me dá sobre os meus irmãos da Terra, a possibilidade de estudar as questões naturais que estão interditadas em sua posição, meu objetivo é, unicamente, o de vos expor a noção geral das leis universais, sem explicar com detalhes o modo de ação e a natureza das forças especiais que delas dependem. 10. Há um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São inerentes ao éter as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas formas múltiplas e indefinidamente variáveis segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob de som, calor, luz, etc. Em outros mundos, elas se apresentam sob outros aspectos, oferecem outros caracteres desconhecidos neste, e na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido se desenvolvem sobre uma escala inimaginável, da qual somos também pouco capazes de avaliar a grandeza, igual ao crustáceo no fundo do oceano, não é de abarcar a universalidade dos fenômenos terrestres. Nota. Tudo reportamos ao que conhecemos, e não compreendemos o que escapa à percepção dos nossos sentidos. Mais do que o cego de nascença não compreende os efeitos da luz e a utilidade dos olhos. Pode ocorrer, pois, que em outros meios o fluido cósmico tenha propriedades, combinações das quais não temos nenhuma ideia, efeitos apropriados a necessidades que nos são desconhecidas, dando lugar a percepções novas ou a outros modos de percepção. Não compreendemos, por exemplo, que se possa ver sem os olhos do corpo e sem a luz. Mas quem nos diz que não existem outros agentes além da luz aos quais estão destinados organismos especiais? A visão sonambúlica, que não se detém nem pela distância, nem pelos obstáculos materiais, nem pela obscuridade, disso nos oferece um exemplo. Suponhamos que em um mundo qualquer os seres sejam normalmente o que os nossos sonâmbulos não são, senão excepcionalmente. Não terão necessidade nem da nossa luz, nem dos nossos olhos, e, entretanto, verão o que não podemos ver. Ocorre o mesmo com todas as outras sensações. As condições de vitalidade e de perceptibilidade, as sensações e as necessidades variam segundo os meios. Fim de nota. Ora, do mesmo modo que não há senão uma única substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos, e que nos decretos eternos foi soberanamente imposta à criação para constituir-lhe a harmonia e a estabilidade. 11. A natureza não está jamais oposta a si mesma. O brasão do universo não tem senão uma divisa, unidade / variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se a unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita desse imenso canteiro de estrelas, percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus. A grande lei de continuidade se faz reconhecer, considerando as forças em si mesmas. Pode-se delas formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Não saberíeis apreciar essa lei em toda a sua extensão, uma vez que as forças que a representam, no campo das vossas observações, são restritas e limitadas.
Todavia, a gravidade e a eletricidade podem ser consideradas como uma larga aplicação da lei primordial que reina mais além dos céus. Todas essas forças são eternas, explicaremos esta palavra, e universais, como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, atuam necessariamente em tudo e por toda parte, modificando a sua ação pela sua simultaneidade ou sua sucessão, predominante aqui, apagando-se mais adiante, poderosas e ativas em certos pontos, latentes ou ocultas em outros, mas, finalmente, preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os trabalhos maravilhosos da natureza, em qualquer ponto que se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. A criação primeira. 12. Depois de termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais de sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos levar os nossos estudos sobre o modo de formação que dá a luz aos mundos e aos seres. Desceremos em seguida à criação da Terra em particular e ao seu estado atual na universalidade das coisas. E daí, tomando este globo por ponto de partida e por unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. 13. Se compreendemos bem a relação, ou antes a oposição da eternidade com o tempo, se estamos familiarizados com essa ideia de que o tempo não é senão uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, e que não é suscetível de nenhuma medida sob o ponto de vista da duração, compreendamos que, para ela, não há começo e nem fim. De outro lado, se nos fizermos uma ideia justa, embora necessariamente bem fraca, da infinidade do poder divino, compreendemos como é possível que o universo tenha sempre existido e exista sempre. Do momento em que Deus foi, suas perfeições eternas falaram. Antes que os tempos tivessem nascido, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno quanto ela. 14. Deus, sendo por sua natureza de toda a eternidade, criou de toda a eternidade, e isso não poderia ser de outro modo, porque a qualquer época longínqua que recuemos, na imaginação, os limites supostos da criação restará sempre, além desse limite, uma eternidade. Pesai bem este pensamento. Uma eternidade durante a qual as divinas hipóteses, as volições infinitas, tivessem sido amortalhadas em uma muda letargia, inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno, que dá a vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoística para o Espírito de amor e de vivificação. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do Sol dá instantaneamente nascimento às ondas de luz, que vão se difundir por toda a parte na extensão. Do mesmo modo, o universo, nascido do eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao fiat lux, do início. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Suas aparições sucessivas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua.
Que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e suntuosamente veladas sob a noite das idades, que se desenvolveram nesses tempos antigos, quando nenhuma das maravilhas do universo atual não existiam? Nessa época primitiva, quando a voz do Senhor, tendo-se feito ouvir, os materiais que deveriam no futuro juntar-se simetricamente e por si mesmos para formarem o templo da natureza, encontraram-se subitamente no seio de vazios infinitos. Quando a essa voz misteriosa, que cada criatura venera e adora, como a de uma mãe, notas harmoniosas variadas se produziram para irem vibrar o conjunto e modular o concerto dos vastos céus. O mundo, no seu berço, não foi estabelecido na sua virilidade e na sua plenitude de vida. Não, o poder criador não se contradiz nunca, e como todas as coisas, o universo nasceu criança, revestido das leis mencionadas mais acima e do impulso inicial inerente à sua própria formação. A matéria cósmica primitiva dá, sucessivamente, nascimento a turbilhões, a aglomerações desse fluido difuso, a acumulações de matéria nebulosa que se dividiram, elas mesmas, e se modificaram ao infinito para darem à luz, nas regiões incomensuráveis da extensão, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Em razão das forças que predominaram sobre um ou sobre outro e das circunstâncias ulteriores que presidiram aos seus desenvolvimentos, esses centros primitivos tornaram-se focos de uma vida especial. Uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde então a sua vida astral particular. Os outros, ocupando uma extensão, não aumentaram senão com uma certa lentidão, ou se dividiram de novo em outros centros secundários. 16. Em nos reportando somente alguns milhões de séculos anteriores à época atual, nossa Terra não existia ainda. Nosso próprio sistema solar não tinha ainda começado as evoluções da vida planetária. E, no entanto, já esplêndidos sóis iluminam o éter, já planetas habitados dão a vida e a existência a uma multidão de seres que nos precederam na carreira humana. As produções opulentas de uma natureza desconhecida e os fenômenos maravilhosos do céu desenvolve, sob outros aspectos, os quadros da imensa criação. Que digo, já os esplendores não são mais os que outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais sob o pensamento do infinito poder. E nós, pobres pequenos seres, que viemos depois de uma eternidade de vida, nos cremos contemporâneos da criação. Ainda uma vez compreendamos melhor a natureza, saibamos que a eternidade está antes como depois de nós, que o espaço é o teatro de uma sucessão e de uma simultaneidade inimaginável de criações. Tais nebulosas, que distinguimos com dificuldade nos confins do céu, são aglomerações de sóis em vias de formação. Tais outras são vias lácteas de mundos habitados. Outras, enfim, o centro de catástrofes ou de ruína. Saibamos que, do mesmo modo que estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e ulteriores, que a criação universal não está limitada em nós e que não podemos aplicar esta palavra à formação isolada de nosso pequenino globo. A criação universal. 17. Depois de termos remontado, tanto quanto está na nossa fraqueza, até a fonte oculta de onde emanam os mundos, como as gotas de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriados. A matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais, fluídicos e vitais, de todos os universos que expõem a sua magnificência diante da eternidade.
Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, o que é mais, a geratriz eterna. Ela não desapareceu. Essa substância da qual provém as esferas siderais não está morta. Essa força, porque dá, ainda, incessantemente, à luz a novas criações, e recebe, incessantemente, os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que desce nos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que preenche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado ali onde o céu astral não brilha ainda, mais ou menos modificado por diversas combinações segundo as localidades da extensão, não é outra senão a substância primitiva em que residem as forças universais, de onde a natureza tirou todas as coisas. Nota. Se perguntasse qual é o princípio dessas forças e como pode estar na própria substância que o produz, responderíamos que a mecânica disso nos oferece numerosos exemplos. A elasticidade, que faz distender uma mola, não está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. Os corpos que obedecem à força centrífuga recebem a sua impulsão do movimento primitivo que lhes foi dado. 18. Esse fluido penetra os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá nascimento à vida dos seres e a perpetua sobre cada globo, segundo sua condição, princípio em estado latente que dorme lá onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou outra, porque há muitos outros reinos naturais, dos quais não supomos a própria existência, sabe, em virtude desse princípio vital universal, apropriar-se das condições de sua existência e de sua duração. As moléculas dos minerais têm a sua quantidade dessa vida do mesmo modo que a semente e o embrião e se agrupam, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Importa muito se compenetrar dessa noção de que a matéria cósmica primitiva estava revestida não somente de leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas ainda do princípio vital universal que forma gerações espontâneas sobre cada mundo, à medida que se manifestam as condições da existência sucessiva dos seres, e quando soa a hora de aparição do produto da vida durante o período criador. Assim se efetua a criação universal. É, pois, verdadeiro dizer que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus criou sempre, cria sem cessar e criará sempre. 19. Mas, até aqui, temos guardado silêncio quanto ao mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre os seus destinos segundo as augustas prescrições do Senhor. Não posso dar senão um ensino muito restrito sobre o modo de criação dos espíritos, tendo em vista a minha própria ignorância, e devo me calar ainda sobre certas questões, embora me seja permitido aprofundá-las. Aqueles que estão religiosamente desejosos de conhecer e que são humildes diante de Deus, direi, suplicando-lhes, não basear nenhum sistema prematuro sobre as minhas palavras. O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem ter passado pela série, divinamente fatal, dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre a sua fronte o seu augusto tipo que o espírito toma lugar entre as humanidades.
Ainda uma vez, não construais sobre as minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Preferiria 1000 vezes calar-me sobre questões tão elevadas, acima das nossas meditações comuns, antes que vos expor a desnaturarem o sentido do meu ensino e a vos mergulhar, por falta minha, nos dédalos inextricáveis do deísmo ou do fatalismo. Os sóis e os planetas. 20. Ora, ocorre que, num ponto do universo, perdida entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensa sob a forma de uma imensa nebulosa. Essa nebulosa está animada por leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, e notadamente da força molecular de atração, ela toma a figura de um esferoide, a única que pode revestir, primitivamente, uma massa de matéria isolada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual de todas as zonas moleculares para o centro, logo modifica a esfera primitiva para conduzi-la, de movimento em movimento, para a forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa. 21. Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação, a força centrípeta e a força centrífuga. A primeira tendendo a reunir todas as partes ao centro, a segunda tendendo a distanciá-las dele. Ora, o movimento se ia acelerando à medida que a nebulosa se condensa e seu raio aumentando à medida que ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga incessantemente desenvolvida pelas suas duas causas logo predomina sobre a atração central. Do mesmo modo que um movimento muito rápido da funda parte a corda e deixa escapar para longe o projétil, assim a predominância da força centrífuga destaca o centro equatorial da nebulosa e desse anel forma uma nova massa, isolada da primeira, mas, não obstante, submissa ao seu império. Essa massa conservou o seu movimento equatorial, que, modificado, torna-se seu movimento de translação ao redor do astro solar. Além do mais, o seu novo estado lhe dá um movimento de rotação ao redor do seu próprio centro. 22. A nebulosa geratriz, que dá nascimento a esse novo mundo, condensou-se e retoma a forma esférica. Mas o calor primitivo, desenvolvido pelos seus movimentos diversos, não se enfraquecendo senão com uma extrema lentidão, o fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá com frequência durante um longo período, enquanto essa nebulosa não se tornar muito densa, bastante sólida para opor uma resistência eficaz às modificações de forma que lhe imprime sucessivamente o seu movimento de rotação. Ela não terá, pois, dado nascimento a um único astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, resultante dela pelo modo de formação mencionados mais acima. Ora, cada um desses mundos revestidos como o mundo primitivo de forças naturais que presidem a criação de universos engendrará, em seguida, novos globos gravitando, doravante, ao redor dele, como ele gravita concorrentemente com os seus irmãos, ao redor do foco de sua existência e de sua vida. Cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente saídos do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente de seu astro gerador. 23. Os planetas são, assim, formados de massas de matéria condensada, mas não ainda solidificada, destacadas da massa central pela ação da força centrífuga, e tomando, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal mais ou menos elíptica, segundo o grau de fluidez que conservaram. Um desses planetas será a Terra, que antes de estar resfriada e revestida de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua, pelo mesmo modo de formação astral ao qual deve a sua própria existência.
A Terra, doravante inscrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza está protegida sob a asa da divina providência, corda nova na harpa infinita que deve vibrar em seu lugar no concerto universal dos mundos. Os satélites. 24. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento suficiente para nelas operar a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se destacaram de algumas no plano equatorial, plano no qual a força centrífuga é maior e, em virtude das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação ao redor do seu planeta gerador, como ocorreu com estes ao redor de seu astro central gerador. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável deve ter sofrido um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram ao seu desligamento do equador terrestre e seu movimento de translação nesse mesmo plano agiram de tal forma que esse mundo, em lugar de revestir a forma esferoide, tomou-a de um globo ovoide, quer dizer, tendo a forma alongada de um ovo, cujo centro de gravidade estaria fixado na parte inferior. 25. As condições em que se efetua a desagregação da Lua lhe permitiriam, com dificuldade, distanciar-se da Terra e a constrangerem a permanecer perpetuamente suspensa em seu céu, como uma figura ovoide cujas partes as mais pesadas formaram a face inferior, voltada para a Terra, e cujas partes menos densas ocuparam o topo, se designa por esse nome o lado virado à Terra, e se elevando para o céu. É o que faz com que esse astro se nos apresente continuamente a mesma face. Pode ser comparado, para melhor fazer compreender o seu estado geológico, a um globo de cortiça cuja base voltada para a Terra seria formada de chumbo. Daí, duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar, uma sem nenhuma analogia possível com o nosso, porque os corpos fluidos e etéreos que lhe são desconhecidos, a outra, leve relativamente à Terra, uma vez que todas as substâncias, as menos densas, se assentaram sobre esse hemisfério. A primeira, perpetuamente voltada para a Terra, sem água e sem atmosfera, se algumas vezes não está nos limites desse hemisfério subterrestre, a outra, rica em fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. Nota. Esta teoria da Lua, inteiramente nova, explica pela lei da gravitação a razão pela qual esse astro apresenta sempre a mesma face à Terra, seu centro de gravidade no lugar de ser no centro da esfera, encontrando-se num dos pontos de sua superfície e, por conseguinte, atraída para a Terra por uma força maior do que as partes mais leves. A Lua produziria o efeito das figuras chamadas João Teimoso, que retornam constantemente sobre a sua base, ao passo que os planetas, cujo centro de gravidade está a igual distância da superfície, giram regularmente sobre o seu eixo. Os fluidos vivificantes, gasosos ou líquidos, em consequência de sua leveza específica, encontrar-se-iam acumulados no hemisfério superior, constantemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, o único que vemos, deles estaria desprovido e, por conseguinte, seria impróprio à vida, ao passo que ela reinaria sobre o outro. Se, pois, o hemisfério superior for habitado, seus habitantes jamais viram a Terra, a menos de excursões noutro hemisfério, o que lhe seria impossível, se não há condições necessárias de vitalidade. Por racional e científica que seja essa teoria, como não pôde ainda ser confirmada por nenhuma observação direta, não pode ser aceita senão a título de hipótese, e como uma ideia podendo servir de referência à ciência, não se pode deixar de convir que essa seja a única, até o presente, que dá uma explicação satisfatória de particularidade que apresenta esse globo. Fim de nota. 26.
O número e o estado dos satélites de cada planeta variaram segundo as condições especiais nas quais se formaram. Uns não deram nascimento a nenhum astro secundário, tais como Mercúrio, Vênus e Marte, ao passo que outros formaram um ou vários deles, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc. 27. Além dos seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel que, visto de longe, parece rodeá-lo como uma branca auréola. Essa formação é, para nós, uma nova prova da universalidade das leis da natureza. Esse anel é, com efeito, o resultado de uma separação que se operou nos tempos primitivos no equador de Saturno, do mesmo modo que uma zona equatorial escapou da Terra para formar o seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se encontra formado em todas as suas partes de moléculas homogêneas, provavelmente já num certo grau de condensação, e pôde, desse modo, continuar o seu movimento de rotação no mesmo sentido e num tempo quase igual ao que anima o planeta. Se um dos pontos desse anel tivesse sido mais denso do que um outro, uma ou várias aglomerações de substâncias ter-se-iam subitamente operado, e Saturno teria contado vários satélites a mais. Desde o tempo da sua formação, esse anel é solidificado, assim como os outros corpos planetários. Os cometas. 28. Astros errantes, mais ainda do que os planetas que conservaram a denominação etimológica. Os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema ao qual pertence a Terra, para nos transportar às regiões longínquas da extensão sideral. Mas antes de explorar, com a ajuda desses viajores do universo, os domínios celestes, seria bom fazer conhecer tanto quanto seja possível a sua natureza intrínseca e o seu papel na economia planetária. 29. Foram vistos frequentemente nesses astros cabelames de mundos nascentes, elaborando em seu caos primitivo as condições de vida e de existência, que são dadas como herança às terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição, e sua aparência singular foi, para muitos, o assunto de apreciações errôneas sobre a sua natureza. De tal sorte que não houve até na astrologia judiciária quem neles não haja feito presságios de infelicidades enviadas pelos decretos providenciais à terra espantada e tremente. 30. A lei de variedade é aplicada com tão grande profusão nos trabalhos da natureza que se pergunta como os naturalistas, astrônomos ou filósofos ergueram tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e por não verem neles senão astros em grau mais ou menos grande de desenvolvimento ou de caducidade. Os quadros da natureza deveriam amplamente bastar. No entanto, para distanciar do observador o cuidado de procurar relações que não existem e deixarem aos cometas o papel modesto, mas útil, de astros errantes servindo de exploradores para os impérios solares. Porque os corpos celestes de que tratamos são diferentes dos corpos planetários. Não têm, como eles, a destinação de servirem de morada às humanidades. Vão sucessivamente, de sóis a sóis, se enriquecendo por vezes no caminho de fragmentos planetários, reduzidos ao estado de vapor, tomar aos seus focos os princípios vivificantes e renovadores que despejam sobre os mundos terrestres. Capítulo 9, número 12. 31. Se, quando um desses astros se aproxima de nosso pequeno globo para atravessar-lhe a órbita e retornar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, nós o seguíssemos, pelo pensamento, para visitar com ele os continentes siderais, transporíamos essa extensão prodigiosa de matéria etérea que separa o Sol das estrelas, as mais vizinhas,
E observando os movimentos combinados desse astro, que se crê perdido no deserto do infinito, encontraríamos ainda aí uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que se exercem a distâncias que a mais ativa imaginação dificilmente pode conceber. Ali, a forma elíptica toma forma parabólica e a marcha se modera, a ponto de não percorrer senão alguns metros no mesmo tempo que no seu perigeu percorria vários milhares de léguas. Talvez um sol mais poderoso, mais importante do que aquele que acaba de deixar, use para com esse cometa uma atração preponderante e o receba na fileira dos seus próprios sujeitos. E então as crianças espantadas de vossa pequena terra lhe esperarão, em vão, o retorno que tinham prognosticado por observações incompletas. Nesse caso, nós, cujo pensamento seguiu o cometa errante a essas regiões desconhecidas, reencontraremos, então, uma nova nação, impossível de encontrar para os olhares terrestres, inimaginável para os espíritos que habitam a Terra, e inconcebível mesmo para o seu pensamento, porque será o teatro de maravilhas inexploradas. Chegamos ao mundo astral, nesse mundo ofuscante de vastos sóis que irradiam no espaço infinito e que são as flores brilhantes do canteiro magnífico da criação. Somente ali, chegados, é que saberemos o que é a Terra. A Via Láctea, 32. Durante as belas noites estreladas e sem lua, cada um pode notar esse clarão esbranquiçado que atravessa o céu de uma extremidade à outra e que os antigos haviam denominado Via Láctea, por causa de sua aparência leitosa. Esse clarão difuso foi longamente explorado pelo olhar do telescópio nos tempos modernos, e esse caminho de pó de ouro, ou esse regato de leite da antiga mitologia, se transformou num vasto campo de maravilhas desconhecidas. As pesquisas dos observadores conduziram ao conhecimento da sua natureza e mostraram, lá onde olhar perdido não encontraria senão uma fraca claridade, milhões de sóis, mais luminosos e mais importantes do que aquele que nos ilumina. 33. A Via Láctea, com efeito, é um campo semeado de flores solares ou planetárias que brilham em sua vasta extensão. O nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desses globos resplandecentes, dos quais se compõe a Via Láctea. Mas, apesar das suas dimensões gigantescas, relativamente à Terra e à grandeza do seu império, não ocupam, no entanto, senão um lugar inapreciável nessa vasta criação. Pode-se contar uma trintena de milhões de sóis, semelhantes a ele, que gravitam nessa imensa região, distanciados uns dos outros em mais de 100.000 vezes o raio da órbita terrestre. Nota. Mais de 3.400 bilhões de léguas. Fim de nota. 34. Pode-se julgar, por essa aproximação, da extensão dessa região sideral e da relação que une o nosso sistema à universalidade dos sistemas que a ocupam. Pode-se julgar igualmente da exiguidade do domínio solar e a fortiori do nada da nossa pequena Terra. Que seria isso, pois, se considerassem os seres que a povoam? Digo do nada porque as nossas determinações se aplicam não somente à extensão material, física, dos corpos que estudamos, isso seria pouco, mas ainda e sobretudo ao seu estado moral de habitação, ao grau que ocupam na eterna hierarquia dos seres. A criação aí se mostra em toda a sua majestade, criando e propagando tudo ao redor do mundo solar, e em cada um dos sistemas que o rodeiam por todas as partes as manifestações da vida e da inteligência. 35. Conhece-se dessa maneira a posição ocupada pelo nosso Sol,
ou pela Terra no mundo das estrelas. Essas considerações adquirirão ainda um maior peso se refletir no próprio estado da Via Láctea que, na imensidão das criações siderais, não representa, ela mesma, senão um ponto insensível e inapreciável, visto de longe, porque ela não é outra coisa do que uma nebulosa estelar, como existem milhares delas no espaço. Se nos parece mais vasta e mais rica do que as outras, é pela única razão de que nos rodeia e se desenvolve em toda a sua extensão sob os nossos olhos, ao passo que as outras, perdidas nas profundezas insondáveis, se deixam entrever com dificuldade. 36. Ora, se sabe que a Terra não é nada ou quase nada no Sistema Solar, este nada ou quase nada na Via Láctea, este nada ou quase nada na universalidade das nebulosas, e esta universalidade, ela mesma, muito pouca coisa no meio do imenso infinito, começar-se a compreender o que é o globo terrestre. As estrelas fixas. 37. As estrelas que se chamam fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não estão isoladas de toda atração exterior como se supõe geralmente. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares. Essa aglomeração não é outra senão a grande nebulosa da qual fazemos parte e cujo plano equatorial que se projeta no céu recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a compõem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente, uma sobre a outra, e a gravidade universal as reúne todas numa mesma família. 38. Entre esses diversos sóis, a maioria é, como o nosso, cercada de mundos secundários que iluminam e fecundam pelas mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Uns, como Sírius, são milhares de vezes mais magníficos, em dimensão e riquezas, do que o nosso, e o seu papel mais importante no universo, do mesmo modo os planetas em maior número e muito superiores aos nossos, que os rodeiam. Outros são muito dessemelhantes pelas suas funções astrais. É assim que um certo número desses sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, são acompanhados de seus irmãos da mesma idade e formam no espaço sistemas binários aos quais a natureza deu funções diferentes, às que dizem respeito ao nosso Sol. Nota. É a que se chama em astronomia estrelas duplas. São dois sóis dos quais um gira ao redor do outro, como um planeta ao redor do seu Sol. De que estranho e magnífico espetáculo devem gozar os habitantes desses mundos que compõem os seus sistemas, iluminados por um duplo Sol. Mas também quanto devem ser ali diferentes as condições de vitalidade. Numa comunicação dada ulteriormente, o espírito de Galileu acrescenta, aspas, existem mesmo sistemas mais complicados, nos quais diferentes sóis desempenham face a face um do outro o papel de satélites. Produzem-se, então, efeitos de luz maravilhosos para os habitantes dos globos que iluminam, tanto mais que, apesar de sua proximidade aparente, os mundos habitados podem circular entre eles e receberem alternadamente ondas de luz diversamente coloridas, cuja reunião recompõe a luz branca. Fecha aspas, fim de nota. Ali, os anos não se medem mais pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis. E esses mundos, iluminados por uma dupla luz, receberam por herança condições de existência inimagináveis para aqueles que não saíram nunca desse pequeno mundo terrestre. Outros astros, sem cortejo, privados de planetas, receberam os melhores elementos de habitabilidade, que não foram dados a nenhum. As leis da natureza são diversificadas em sua imensidão, e se a unidade é a grande palavra do universo, a variedade infinita não lhe é menos o eterno atributo.
39. Apesar do número prodigioso dessas estrelas e de seus sistemas, malgrado as distâncias incomensuráveis que as separam, todas elas não pertencem menos à mesma nebulosa estelar, que os olhares dos mais possantes telescópios podem, com dificuldade, atravessar e que as concepções as mais ousadas da imaginação podem, com dificuldade, transpor. Nebulosa que, não obstante, não é senão uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo astral. 40. As estrelas que se chamam fixas não estão imóveis na extensão. As constelações que se figuram na abóboda do firmamento não são criações simbólicas reais. A distância da Terra e a perspectiva sob a qual se mede o universo, desde essa posição, são as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Capítulo 5, número 12. 41. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada está encerrada na mesma aglomeração cósmica, em uma mesma nebulosa que nomeais por Via Láctea. Mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, esses astros nele não são, cada um, menos animados por um movimento próprio de translação no espaço. O repouso absoluto não existe em nenhuma parte. São regidos pelas leis universais da gravitação e rolam na extensão sob o impulso incessante dessa força imensa. Rolam não segundo rotas traçadas pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro é ocupado por um astro superior. Para tornar as minhas palavras mais compreensíveis, por exemplo, falarei especialmente de vosso Sol. 42. Sabe-se pelas observações modernas que ele não tem ponto fixo, nem central, como se acreditava nos primeiros dias da astronomia nova, mas que avança no espaço, arrastando consigo seu vasto sistema de planetas, de satélites e de cometas. Ora, essa caminhada não é fortuita e não vai errante nos vácuos infinitos. Perde-se longe das regiões que lhe assinalaram seus produtos e seus sujeitos. Não, a sua órbita é medida e, concorrentemente com outros astros da mesma ordem dele e cercados como ele de um certo número de terras habitadas, gravita em torno de um Sol central. Seu movimento de gravitação, do mesmo modo daqueles sóis, seus irmãos, é inapreciável a observações anuais, porque períodos seculares em grande número bastariam com dificuldade para marcar o tempo de um desses anos astrais. 43. O Sol central, de que acabamos de falar, ele mesmo é um globo secundário, relativamente a um outro mais importante ainda, ao redor do qual perpetua uma marcha lenta e medida em companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos constatar essa subordinação sucessiva de sóis a sóis até que a nossa imaginação esteja fatigada de subir numa tal hierarquia. Porque não esqueçamos, pode-se contar em números redondos uma trintena de milhões de sóis na Via Láctea, subordinados uns aos outros como maquinismos gigantescos de um imenso sistema. 44. E esses astros, em números incontáveis, vivem cada qual uma vida solidária, do mesmo modo que nada está isolado na economia do vosso pequeno mundo terrestre, assim também nada está isolado no incomensurável universo. Esses sistemas de sistemas pareceriam de longe, ao olhar investigador do filósofo que soubesse abarcar o quadro desenvolvido pelo espaço e pelo tempo, uma poeira de pérolas de ouro, levantada em turbilhões sob o sopro divino, que faz voar os mundos siderais nos céus, como os grãos de areia sobre as dunas do deserto. Não mais de imobilidade, não mais de silêncio, não mais de noite. O grande espetáculo que se desenrolasse deste modo sob os nossos olhares seria a criação real, imensa e cheia de vida etérea que abarca no conjunto imenso o olhar infinito do Criador.
Mas, até aqui, não falamos senão de uma nebulosa, os seus milhões de sóis, os seus milhões de terras habitadas, não formando, como dissemos, senão uma ilha no arquipélago infinito. Os desertos do espaço. 45. Um deserto imenso, sem limites, se estende além da aglomeração de estrelas que acabamos de falar e a envolve. As solidões sucedem-se às solidões e as planícies incomensuráveis do vazio se estendem ao longe. As acumulações de matéria cósmica se encontram isoladas no espaço como as ilhas flutuantes de um imenso arquipélago. Se se quer apreciar, de algum modo, a ideia da enorme distância que separa a acumulação de estrelas, da qual fazemos parte, das mais próximas aglomerações, é preciso saber que essas ilhas estelares são disseminadas e raras no vasto oceano dos céus, e que a extensão que as separa umas das outras é incomparavelmente maior do que a que medem as suas dimensões respectivas. Ora, se lembra que a nebulosa estelar mede, em número redondo, 1000 vezes a distância da mais próxima estrela, tomada por unidade, quer dizer, alguns 100.000 trilhões de léguas, a distância que se estende entre elas, sendo sempre mais vastas, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão de nosso espírito. Só a imaginação, em suas mais altas concepções, é capaz de transpor essa imensidão prodigiosa, essas solidões mudas e privadas de toda a aparência de vida, e de encarar, de alguma forma, a ideia dessa infinidade relativa. 46. Esse deserto celeste, entretanto, que envolve o nosso universo sideral e que parece se estender como os confins ressecados de nosso mundo astral, é abarcado pela visão e pelo poder infinito do mais alto, que para além desses céus de nossos céus, desenvolveu a trama da sua criação ilimitada. 47. Além dessas vastas solidões, com efeito, mundos irradiam em sua magnificência tão bem quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Além desses desertos, esplêndidos oásis vagam no límpido éter e renovam incessantemente as cenas admiráveis da existência e da vida. Ali se desenvolvem os agregados longínquos da substância cósmica, que o olhar profundo do telescópio entrevê através das regiões transparentes de nosso céu, essas nebulosas que chamais irresolúveis, e que vos aparecem como leves nuvens de poeira branca perdida em ponto desconhecido do espaço etéreo. Ali se revelam e se desenvolvem os mundos novos, cujas condições variadas e estranhas àquelas que são inerentes ao vosso globo, lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem os vossos estudos constatar. É ali que resplende em toda a sua plenitude o poder criador, para aquele que vem de regiões ocupadas por vosso sistema. Outras leis estão em ação, cujas forças regem as manifestações da vida e as rotas novas que observamos nessas regiões estranhas nos abrem perspectivas desconhecidas. Nota. Dá-se em astronomia o nome de nebulosas irresolúveis, aquelas das quais não se pôde ainda distinguir as estrelas que as compõem. Haviam sido consideradas primeiro como acumulações de matéria cósmica, em vias de condensação, para formar os mundos, mas pensa-se geralmente hoje que essa aparência se deve à distância e que com instrumentos bastante potentes todas seriam resolúveis. Uma comparação familiar pode dar uma ideia, embora muito imperfeita, das nebulosas resolúveis. São os grupos de centelhas projetadas pelas bombas de artifício no momento da sua explosão. Cada uma dessas centelhas nos representará uma estrela e o conjunto será a nebulosa, ou grupo de estrelas reunidas num ponto do espaço e submetidas a uma lei comum de atração e de movimento.
Vistas a uma certa distância, essa centelha se distingue com dificuldade e o seu grupo tem a aparência de uma pequena nuvem de fumaça. Essa comparação não seria exata se tratasse de massas de matéria cósmica condensada. A nossa Via Láctea é uma dessas nebulosas. Ela conta perto de 30 milhões de estrelas ou sóis, que não ocupam menos de algumas centenas de trilhões de léguas de extensão, e, no entanto, não é a maior. Suponhamos somente uma média de 20 planetas circulando ao redor de cada Sol. Isso faria ao redor de 600 milhões de mundos para o nosso único grupo. Se pudéssemos nos transportar de nossa nebulosa para uma outra, ali estaríamos como no meio da nossa Via Láctea, mas com um céu de estrelas de um aspecto diferente. E este, apesar das suas dimensões colossais em relação a nós, nos apareceria ao longe como um pequeno floco lenticular perdido no infinito. Mas, antes de alcançar a nova nebulosa, seríamos como o viajor que deixa uma cidade e percorre um vasto país desabitado antes de chegar a uma outra cidade. Teríamos transposto espaços incomensuráveis, desprovidos de estrelas e de mundos. O que Galileu chama os desertos do espaço. À medida que avançássemos, veríamos a nossa nebulosa fugir atrás de nós, diminuindo de extensão aos nossos olhos, ao mesmo tempo que diante de nós se apresentaria aquela para a qual nos dirigíssemos, mais e mais distinta, semelhantemente à massa de centelhas da bomba de artifício. Em nos transportando pelo pensamento para as regiões do espaço, para além do arquipélago de nossa nebulosa, veríamos todos ao redor de nós milhões de arquipélagos semelhantes e de formas diversas, encerrando cada um milhões de sóis e centenas de milhões de mundos habitados. Tudo o que possa nos identificar com a imensidade da extensão e a estrutura do universo é útil para a ampliação de ideias, tão retraídas pelas crenças vulgares. Deus cresce aos nossos olhos à medida que melhor compreendemos a grandeza das suas obras e a nossa inferioridade. Estamos longe, como se vê, dessa crença implantada pela Gênese mosaica, que faz da nossa pequenina terra imperceptível a criação principal de Deus e de seus habitantes os únicos objetos da sua solicitude. Compreendamos a vaidade de homens que creem que tudo foi feito para eles no universo e daqueles que ousam discutir a existência do Ser Supremo. Em alguns séculos, espantar-se-á que uma religião feita para glorificar a Deus ou haja rebaixado a tão mesquinhas proporções e que haja repelido como sendo a concepção do espírito do mal as descobertas que não poderiam senão aumentar a nossa admiração pela sua onipotência, em nos iniciando nos mistérios grandiosos da criação. Espantar-se-á mais ainda quando se souber que foram repelidas porque deveriam emancipar o espírito dos homens e tirar a preponderância àqueles que se diziam os representantes de Deus sobre a terra. Fim de nota. Sucessão eterna dos mundos. 48. Vimos que uma única lei, primordial e geral, foi dada ao universo para assegurar-lhe a estabilidade eterna, e que essa lei geral é perceptível pelos nossos sentidos por várias ações particulares, que chamamos forças diretrizes da natureza. Vamos mostrar hoje que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto de eternidade e de espaço, está assegurada por essa lei suprema. 49. Com efeito, se remontarmos à origem primeira das primitivas aglomerações de substância cósmica, já notaremos que, sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias que a levam do germe ao fruto maduro.
e que, sob o impulso de forças diversas, nascidas dessa lei, ela percorre a escala das suas revoluções periódicas. Primeiro, centro fluídico de movimentos, em seguida, geradora de mundos, mais tarde, núcleo central e atraente de esferas que nasceram em seu seio. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmo. O que importa saber agora é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porque a morte não é uma metamorfose unicamente do ser vivo, mas ainda uma transformação da matéria inanimada. Se é verdadeiro dizer, em seu sentido literal, que a vida só é acessível à falsidade da morte. É também justo acrescentar que a substância, necessariamente, deve sofrer as transformações inerentes à sua constituição. 50. Eis um mundo que, desde o seu berço primitivo, percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. O foco interior da sua existência está extinto. Os seus elementos próprios perderam as suas virtudes primeiras. Os fenômenos da natureza, que reclamavam para a sua produção a presença e ação de forças reservadas a esse mundo, não podem se apresentar doravante, porque a alavanca de sua atividade não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a sua força. Ora, pensar-se-á que essa terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes, sem finalidade, e passar como despojos inúteis no turbilhão dos céus? Pensar-se-á que ela permanece inscrita no livro da vida universal, quando não é mais do que uma letra morta desprovida de sentido? Não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que a gratificaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que consolidaram os seus primeiros passos na existência e que a conduziram à idade madura e à velhice, vão presidir a desagregação dos seus elementos constitutivos para entregá-los ao laboratório onde o poder criador extrai, sem cessar, as condições de estabilidade geral. Esses elementos vão retornar a essa massa comum do éter, para se assimilarem a outros corpos ou para regenerar outros sóis. E essa morte não será um acontecimento inútil a essa terra e nem às suas irmãs. Ela renovará em outras regiões outras criações de uma natureza diferente. E lá, onde os sistemas de mundo se desvanecem, logo renascerá um novo canteiro de flores mais brilhante e mais perfumadas. 51. Assim, a eternidade real e efetiva do universo está assegurada pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Assim, os mundos sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus seja jamais atingido em suas gigantescas atividades. Lá onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas sob a abóboda das noites, lá onde o vosso espírito contempla as irradiações magníficas que resplandecem sob longínquos espaços, desde há muito tempo o dedo da morte tem extinguido esses esplendores. Há longo tempo o vazio sucedeu a esses deslumbramentos e recebeu, mesmo, novas criações ainda desconhecidas. A imensa distância desses astros, pela qual a luz que nos enviam gasta milhares de anos para nos alcançar, faz com que recebamos, somente hoje, os raios que nos enviaram muito tempo antes da criação da Terra, e que admiraremos ainda durante milhares de anos depois da sua desaparição real. Nota. Aí está um efeito do tempo que a luz gasta para atravessar o espaço. Sendo a sua velocidade de 70.000 léguas por segundo, ela nos chega do Sol em 8 minutos e 13 segundos. Disso resulta que se um fenômeno se passa na superfície do Sol, não o perceberemos senão 8 minutos mais tarde, e pela mesma razão, nós o veremos ainda 8 segundos depois da sua desaparição.
Se em razão de seu afastamento, a luz de uma estrela gasta 1000 anos para nos alcançar, não veremos essa estrela senão 1000 anos depois de sua formação. Ver, para a explicação e a descrição completa desse fenômeno, a Revista Espírita de março e maio de 1867, páginas 93 e 151, resumo de Lumen pelo Sr. Flammarion. Fim de nota. Que são os 6.000 anos da humanidade histórica diante dos períodos seculares, segundos em vossos séculos? Que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo, a sombra eclipsada pelo Sol? 52. Portanto, aqui como em nossos outros estudos, reconhecemos que a Terra e o homem não são senão nada em comparação com o que existe, e que as mais colossais operações do nosso pensamento não se estendem ainda senão sobre um campo imperceptível perto da imensidade e da eternidade do universo, que não acabará. E quando esses períodos da nossa imortalidade tiverem passado sobre as nossas cabeças, quando a história atual da Terra nos apareça como uma sombra vaporosa nos fundos das nossas recordações, que tivemos habitado durante séculos inominados esses diversos graus de nossa hierarquia cosmológica, que os domínios, os mais distantes, das idades futuras tiverem sido percorridos por inumeráveis peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e a imóvel eternidade por perspectiva. A vida universal. 53. Essa imortalidade das almas, da qual o sistema do mundo físico é a base, pareceu imaginária aos pensadores prevenidos. Ironicamente, classificam-na de imortalidade viajoura e não compreenderam que ela só é verdadeira diante do espetáculo da criação. No entanto, é possível fazer compreender-lhe toda a grandeza, diria, quase toda a perfeição. 54. Que as obras de Deus estejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam a morada de seres que os contemplam e descobrem sob o seu véu o poder e a sabedoria daquele que os forma. Essa questão não é mais duvidosa para nós, mas que as almas que os povoam sejam solidárias. Isso é o que importa conhecer. 55. A inteligência humana, com efeito, tem dificuldade para considerar esses globos radiosos que cintilam na extensão, como simples massas de matéria inerte e sem vida. Tem dificuldade para pensar que nessas regiões longínquas, de magníficos crepúsculos e noites esplêndidas, de sóis fecundos e de dias cheios de luzes, de vales e de montanhas, onde as produções múltiplas da natureza desenvolveram toda a sua pompa luxuriante. Tem dificuldade para imaginar, digo eu, que o espetáculo divino onde a alma pode se retemperar, como em sua própria vida, esteja despojado da existência e privado de todo ser pensante que possa conhecê-lo. 56. Mas a essa ideia eminentemente justa da criação é preciso acrescentar a da humanidade solidária, e é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e os laços de uma fraternidade ainda inapreciável de vossa parte foram dados a esses mundos. Se esses astros, que se harmonizam em seus vastos sistemas, são habitados por inteligências, não são por seres desconhecidos uns dos outros, mas sim por seres marcados na fronte pelo mesmo destino, que devem se reencontrar momentaneamente segundo suas funções de vida e se procurarem segundo as suas simpatias mútuas. É a grande família de espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abarca a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. 57.
Por que estranha aberração deveu-se recusar à imortalidade, às vastas regiões do éter, quando se a encerrava em um limite inadmissível e em uma dualidade absoluta? O verdadeiro sistema do mundo deveria, pois, preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência da teologia. Esta se desviará tanto que a sua base se assentará sobre a metafísica? A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia se assentará triunfante sobre as ruínas da antiga, porque a sua base será elevada vitoriosa sobre os antigos erros. Diversidade de mundos. 58. Seguiste-nos em nossas excursões celestes e visitastes conosco as regiões imensas do espaço. Sob os nossos olhares, os sóis sucederam aos sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas às nebulosas. O panorama esplêndido da harmonia do cosmos se descortinou diante de nossos passos e recebemos um antegozo da ideia do infinito, que não podemos compreender em toda a sua extensão, senão segundo a nossa perfectibilidade futura. Os mistérios do éter descerraram os seus enigmas até agora indecifráveis e concebemos, pelo menos, a ideia da universalidade das coisas. Importa, agora, determos-nos e refletirmos. 59. É belo, sem dúvida, ter reconhecido a pequenez da Terra e sua medíocre importância na hierarquia dos mundos. É belo haver rebaixado a presunção humana, que nos é cara, e nos havermos humilhado diante da grandeza absoluta. Mas será mais belo ainda interpretar, sob o sentido moral, o espetáculo do qual fomos testemunhas. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos nos fazer do seu modo de ação nas diversas partes do vasto universo. 60. Habituados, como estamos, a julgar as coisas pela nossa pobre pequena morada, imaginamos que a natureza não pôde ou não deveu agir sobre os outros mundos, senão depois das regras que reconhecemos neste mundo. Ora, é precisamente nisso que importa reformar o nosso julgamento. Lançai por um instante os olhos sobre uma região qualquer de vosso globo e sobre uma das produções de vossa natureza. Não reconheceis nela a marca de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem igual? Não vedes sobre a asa de um pequeno pássaro das Canárias, sobre a pétala de um botão de rosa entreaberto, a prestigiosa fecundidade dessa bela natureza? Que os vossos estudos se apliquem aos seres que planam nos ares, que desçam até a violeta dos bosques, que se afundem nas profundezas do oceano. Em tudo e por toda a parte, ledes esta verdade universal. A natureza onipotente age segundo os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é una em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Diverte-se com um sol como com uma gota d'água. Povoa de seres vivos um mundo imenso, com a mesma facilidade com que faz eclodir o ovo depositado pela borboleta de outono. 61. Ora, se tal é a variedade que a natureza pôde nos descrever em todos os lugares, sobre esse pequeno mundo tão acanhado, tão limitado, quanto mais devereis estender esse modo de ação pensando nas perspectivas dos vastos mundos. Quanto mais devereis desenvolvê-la e nela reconhecer o poder extenso aplicando-o a esses mundos maravilhosos, que bem mais do que a Terra atestam a sua desconhecida perfeição. Não vedes, pois, ao redor de cada um dos sóis do espaço, sistemas semelhantes ao vosso sistema planetário? Não vedes, sobre esses planetas desconhecidos, os três reinos da natureza que brilham ao vosso redor?
Mas pensais que, do mesmo modo que um rosto de um homem não se parece com nenhum outro rosto em todo o gênero humano, assim também uma diversidade prodigiosa e inimaginável manifestou-se nas moradas etéreas que vagam no seio dos espaços. Do fato de que a vossa natureza animada começou no zoófito para terminar no homem, de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido a renova sem cessar, de que as vossas estações fazem ocorrer nessa vida os fenômenos que a dividem, disso não concluais que os milhões e milhões de terras que vagam na amplidão sejam semelhantes a esta. Longe disso, elas diferem segundo as condições diversas que lhes foram reservadas e segundo o seu papel respectivo no cenário do mundo. São as pedrarias variadas de um imenso mosaico, as flores diversificadas de um admirável canteiro.